Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 29 de junho de 2026. 13ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente, pelo preço de um par de chinelos, pisam, na poeira do chão, a cabeça dos pobres, e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar. Usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas, na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado, diante deles, os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto, durante 40 anos, para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro, o mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu. Naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 49. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. Quando vias um ladrão, tu o seguias e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade e tua língua maquinava a falsidade. Assentado, difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira nos coloca diante de textos fortes, que nos chamam à conversão e ao seguimento radical de Cristo. O profeta Amós denuncia com palavras duras a injustiça social de seu tempo. Os pobres eram explorados, os humildes eram esmagados, e até mesmo a religião era usada como ocasião de abuso e corrupção. Ele fala de pessoas que vendem o justo por dinheiro e o indigente por um par de sandálias, que se deitam junto aos altares com roupas tomadas em penhor, e que bebem vinho às custas dos multados. É uma crítica direta a uma sociedade que perdeu o senso da justiça e da dignidade humana. Na cultura da época, o penhor de uma roupa era muitas vezes a única proteção de um pobre contra o frio da noite. Retê-la significava condenar alguém ao sofrimento. O vinho tomado dos multados era fruto de exploração. Amós mostra que Deus não tolera esse tipo de comportamento. Ele lembra ao povo que foi o Senhor quem os libertou do Egito, quem os conduziu pelo deserto, quem lhes deu a terra. E agora, esse mesmo povo se esquece da gratidão e da justiça. A consequência é clara:
o Senhor anuncia que ninguém escapará do juízo, nem o ágil, nem o forte, nem o valente. O Salmo continua essa linha de denúncia. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e deste às costas as palavras dos meus lábios? É um alerta contra a hipocrisia religiosa. Não basta falar de Deus, repetir orações ou aparentar piedade. O Senhor vê o coração, vê as atitudes concretas. Ele acusa aqueles que difamam o irmão, que se juntam aos ladrões e adúlteros, que usam a língua para a falsidade. Mas também abre uma porta de esperança. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. No Evangelho, Jesus nos chama ao seguimento radical. Um mestre da lei se aproxima e diz: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. A resposta de Jesus é desconcertante: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, seguir Jesus não é buscar segurança ou conforto. É aceitar viver na confiança total em Deus, sem garantias humanas. Outro discípulo pede para primeiro sepultar o pai, mas Jesus responde: Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Aqui, Jesus não despreza o amor filial, mas mostra que o reino de Deus exige prioridade absoluta. Na cultura judaica, sepultar o pai era um dos maiores deveres religiosos e familiares. Ao dizer, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, Jesus está afirmando que nada pode estar acima da missão do reino. É um convite a colocar Deus em primeiro lugar, mesmo diante das obrigações mais sagradas da sociedade. Hoje, na 13ª semana do tempo comum, somos chamados a refletir: será que também nós, como o povo de Israel, caímos na tentação de explorar, de fechar os olhos para a injustiça, de viver uma fé apenas de aparência? Será que buscamos em Jesus apenas conforto, ou estamos dispostos a segui-lo com radicalidade, mesmo quando isso significa renúncia e insegurança? Seguir Cristo é mais do que frequentar a igreja ou repetir palavras bonitas. É viver a justiça, é respeitar o pobre, é não se aproveitar do fraco. É colocar o reino acima de tudo. É confiar que, mesmo sem ter onde reclinar a cabeça, o Senhor nos sustenta. Que esta palavra toque nossos corações e nos ajude a viver uma fé autêntica, que não se limita a ritos, mas se traduz em atitudes concretas de amor, justiça e misericórdia. Que possamos ouvir hoje a voz do Senhor e não endurecer nossos corações. E que, ao escolher segui-lo, possamos fazê-lo com coragem, deixando para trás tudo que nos prende, e caminhando com confiança rumo à vida plena que Ele nos oferece. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra que hoje nos foi proclamada, elevamos a Ti nossa oração. Tu que libertaste o povo do Egito e o conduziste pelo deserto, não permitas que nos esqueçamos da Tua bondade e da Tua justiça. Purifica nossos corações de toda indiferença e de toda exploração, para que nunca sejamos cúmplices da opressão dos pobres e dos humildes. Dá-nos olhos atentos para reconhecer a dignidade de cada irmão e mãos generosas para socorrer os necessitados. Ensina-nos, Senhor, a não viver uma fé de aparência, mas uma fé verdadeira, que se traduz em atitudes concretas de amor e misericórdia. Que nossas palavras não sejam vazias, mas confirmadas por gestos de justiça e fraternidade. Livra-nos da hipocrisia e da falsidade, e faz de nós testemunhas autênticas da Tua aliança. Jesus, Mestre e Senhor, Tu que não tiveste onde reclinar a cabeça, ensina-nos a seguir-te com coragem e desprendimento. Que nada nos impeça de caminhar atrás de Ti, nem os medos, nem os apegos, nem as seguranças humanas. Dá-nos a graça de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e de confiar plenamente na Tua providência. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para que, no meio das dificuldades e exigências da vida, possamos permanecer fiéis ao Teu chamado. Que sejamos discípulos que não apenas Te escutam, mas que Te seguem com decisão, deixando para trás tudo que nos prende. Senhor, acolhe esta oração e transforma nossas vidas, para que sejamos sinais vivos da Tua presença no mundo.
que, procedendo retamente, possamos experimentar a salvação que vem de te conduzir outros irmãos ao caminho da vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.